Olá, boa noite. Mesmo sem jogar, o craque Adriano não sai do noticiário. Infelizmente, ele aparece com mais frequência nas páginas policiais do que nos cadernos de esporte. O jogador do Corinthians, que passava férias no Rio de Janeiro, é suspeito de dar um tiro na mão de uma mulher durante a madrugada. O casal estava no carro de Adriano depois de passar a noite em uma boate. Veja esses e outros destaques desse sábado, véspera de Natal. Na Rússia, 50 mil pessoas protestam contra o primeiro-ministro Vladimir Putin. Hoje ainda foi dia de compras para quem deixou o presente de amigos e parentes para a última hora. Pacientes que sofrem transplante de órgãos têm um Natal diferente e cheio de esperanças. Soldados da Polícia Militar vivem dia de Papai Noel e presenteiam crianças carentes em São Paulo. Praias do litoral já começam a ficar cheias para o fim de ano. E quem falou que existe prazo de validade para amar? Em São Paulo, um baile cheio de romance reacende a paixão de muitos casais da terceira idade. Uma mulher foi baleada na mão na madrugada de hoje no Rio de Janeiro quando estava dentro do carro do atacante Adriano do Corinthians. Ela teria sido atingida por um tiro acidental disparado pela arma de um segurança que acompanhava o jogador. A suspeita de que a arma estivesse na mão de Adriano. Adriano, o segurança e 4 moças estavam no carro do jogador por volta das 6 horas da manhã, depois de sair desta boate na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. O tiro que atingiu a mão de uma das 4 moças foi dado pela arma do segurança, o tenente da reserva da Polícia Militar, Júlio César Barros de Oliveira. A arma teria sido disparada durante uma brincadeira. Adriele Cirilo, de 20 anos, foi levada para o hospital Barra d'Or e submetida a uma cirurgia na mão, que foi perfurada pelo tiro. O segurança e as outras 3 moças foram levados para uma delegacia. Segundo o delegado que cuida do caso, os depoimentos sobre como o tiro foi dado são muito contraditórios. O disparo teria ocorrido pela própria vítima. A vítima teria manuseado uma arma de fogo e essa arma veio disparar, atingindo a mão esquerda dela. Esse, em princípio, é a versão dos fatos. A exceção da amiga que diz que não sabe de onde partiu o disparo. Qual amiga? A amiga dela. O policial militar fez uma declaração que a vítima teria dito para ele que o disparo teria sido do Adriano. Adriano não seguiu com eles, foi para casa e deve ser convocado para depor nas próximas horas. Nós vamos ao hospital, já estou fazendo contato com o IML para que seja colhido o material de pólvora da menina, da própria da vítima do hospital. O Adriano comparecendo também será colhido esse material, mas se ele lavou as mãos, realmente vai prejudicar um pouco. Na perícia feita na BMW de Adriano, os policiais encontraram a bala que chegou a perfurar o forro do carro. Depois de depor, o segurança negou que o jogador do Corinthians tenha sido o autor do disparo. Quem deve ter manuseado é quem estava atrás. E quem estava atrás? As meninas. 2 das moças que estavam no carro no momento do disparo não quiseram falar com a imprensa. Vocês fazem perguntam para ele. À tarde, Adriano foi ao hospital visitar a moça baleada e prestou depoimento ao delegado que cuida do caso. Ele não falou com a imprensa. E olha, esta não foi a primeira polêmica envolvendo o Adriano nos últimos anos. Adriano, que já foi considerado o sucessor de Romário e Ronaldo na seleção brasileira, há quase 2 anos, não consegue se destacar em campo. Foi protagonista no Flamengo, campeão brasileiro de 2009, e fez um gol decisivo na vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro no Brasileiro deste ano. Mas isso depois de ter passado mais de 6 meses se recuperando de uma contusão e de não conseguir, em nenhum momento, chegar ao peso desejado pela comissão técnica. Ao mesmo tempo, Adriano apareceu com uma frequência fora do comum nas manchetes policiais. Foi obrigado a depor 2 vezes por suposta ligação com traficantes da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, onde morou na juventude. Apareceu em fotos comprometedoras, também com antigos amigos, com uma metralhadora na mão e fazendo referência a uma das principais facções criminosas do país. Em abril de 2009, o jogador abandonou a Inter de Milão, clube onde chegou a ganhar o título de Imperador da Itália pelos gols que marcou em campo, e decidiu dar um tempo do futebol. Em uma entrevista coletiva, disse que era feliz no Brasil, na favela, ao lado de amigos e familiares. Nesse período, foi visto diversas vezes na favela do Cruzeiro. Em março do ano passado,
Ele e outros jogadores que na época estavam no Flamengo, como o atacante Wagner Love e o ex-goleiro Bruno, hoje preso por suposta participação no assassinato da modelo Elisa Samúdio, se envolveram em uma confusão com a ex-noiva de Adriano, a modelo Joana Machado. Por ciúmes do jogador, ela danificou os carros dele e de Wagner Love quando eles participavam de um baile funk. Véspera de Natal de manifestações pelo mundo. Na Rússia, milhares de pessoas protestaram contra as eleições parlamentares que deram vitória ao partido de Vladimir Putin. Com faixas e cartazes, os russos pediram novas eleições. Eles acusam o governo de fraudar o resultado. Em São Petersburgo, várias pessoas foram presas. O primeiro-ministro Vladimir Putin, que já foi presidente 2 vezes, vai tentar o 3º mandato no ano que vem. Sábado de protestos também na Síria. Em Homs, houve funeral das vítimas dos confrontos com as forças do governo. Em Hama, uma mesquita foi alvo de ataque. Em Damasco, a população marchou nas ruas pedindo democracia. Observadores da Liga Árabe estão no país há 3 dias. No Iêmen, forças do governo atiraram contra manifestantes que pediam o julgamento do presidente Al-Abdullah Saleh. Pelo menos 9 pessoas morreram. Saleh, que deixou o poder em troca de anistia, anunciou que iria viajar aos Estados Unidos para permitir que o governo de coalizão prepare as eleições. Na Grécia e na Itália, a véspera do Natal serviu para protestar contra a crise do euro e os planos de cortes de gastos. Em Roma, na frente do parlamento, cantoria e discurso criticando os políticos. Em Atenas, seguranças entraram em greve e pontos turísticos gregos foram fechados aos visitantes. Na região central de São Paulo, as lojas da Rua 25 de Março ficaram abertas até as 2 da tarde. Os consumidores que decidiram ir às compras na véspera do Natal não tiveram dificuldades para circular no maior centro comercial da América Latina. Quem está acostumado a comparar a Rua 25 de Março a um formigueiro humano se surpreendeu. Na última semana, a região recebeu, em média, 1 milhão de pessoas por dia. Hoje, o movimento foi muito menor e, com a proibição da circulação de carros, os consumidores puderam fazer as compras com facilidade. Tá fácil de comprar dentro das lojas? Tá fácil, sem fila, tá tranquilo. É mais um movimento na rua, as lojas mesmo tá tranquila. Eu trabalhei a semana inteira, não pude vir antes. E hoje você está encontrando bons preços? Estou sim, tem muita coisa em promoção também. O diretor comercial desta loja de brinquedos, que vendeu muitas unidades de carros com controle remoto e bonecas interativas, arrisca razão para tanta tranquilidade. A gente percebeu uma evolução diferente dos outros anos, que o começo do mês foi muito forte, quer dizer, a impressão que deu é que realmente as pessoas anteciparam as compras, a hora que saiu a parcela do 13º, a primeira parcela, correram para as lojas para aproveitar os melhores negócios. Segundo a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, as vendas de Natal no país em 2010 foram quase 12% superiores em relação a 2009. Para este ano, o clima é de otimismo. É claro que as contas ainda não fecharam, mas os lojistas esperam vender cerca de 8,5% a mais. O gerente desta tradicional loja de meias já comemorava um número muito maior. Esse ano a gente teve um crescimento entre 15% e 20%, porque ainda não fechou o nosso mês ainda. Rian, de 5 anos, caminhava feliz ao lado do pai. Conseguiu garantir o presente que tanto queria, um carrinho especial. Um carro de controle remoto que pode acender a luz da frente e da trás. Todo mundo sabe que não se deve gastar mais do que se recebe. O problema é colocar a teoria em prática. Uma boa dica para aprender a organizar as finanças é um curso oferecido de graça em São Paulo. Eles anotam tudo para lembrar de cada detalhe. Às vésperas do Natal, esse pessoal quer saber de estudar. Tinha uma vida de solteiro e agora, casado com 2 filhas, eu acho que eu preciso olhar com um pouco mais de cuidado com relação às minhas finanças. Esta turma tem entre 20 e 40 anos. Estão aqui para aprender a poupar e planejar gastos. Lições que não tiveram quando crianças. É verdade que nunca é tarde para aprender, mas os especialistas defendem que a matemática na escola deveria falar também de dinheiro, para evitar dor de cabeça no futuro. O curso realizado pela BMF Bovespa ensina os adultos a organizar o orçamento, controlar as despesas e apresenta alternativas de investimentos, além de dar dicas para administrar o dinheiro para a realização de sonhos. Meu sonho é, quando eu tiver 45 anos de idade, não trabalhar mais. É poder voltar para minha cidade natal, no interior de Minas, e poder colher os frutos do meu trabalho.
fazer meu dinheiro trabalhar por mim. Sonhos que as próximas gerações poderão começar a planejar mais cedo. O Ministério da Educação pretende incluir educação financeira no currículo das escolas públicas do país. Um projeto piloto já foi testado em 900 escolas e trouxe resultados. Essa educação, ela não atinge só o aluno, ela envolve a família. E os efeitos foram muito bons. Eles continuaram usando cartão de crédito, tendo seus carnês, etc. Mas de uma forma muito mais dosada, de uma forma muito mais equilibrada. Ao longo de toda essa semana, o Jornal da Cultura exibiu uma série de depoimentos de pessoas com problemas financeiros no quadro Devo, Não Nego. Atualmente, de acordo com o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, 48% das famílias brasileiras estão endividadas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o professor Fábio Galo, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, aparentemente, é uma operação simples, né? Você acertar as suas finanças. Soma os gastos, soma as despesas e tenta equalizar uma coisa com a outra. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em acertar a sua vida financeira? É porque isso faz parte da vida, você ter algumas resistências e não conseguir fazer algumas coisas que você acha certo, não é verdade? Por exemplo, fazer regime, fazer ginástica, faz bem para a saúde, todo mundo fala que é bom, mas na hora de fazer, complica. A mesma coisa com o nosso bolso, né? Todo mundo sabe que tem que fazer, que a regra é essa, mas acaba não conseguindo fazer ao longo do tempo e se atrapalha todo. E você tem razão, as coisas são básicas. Você tem que anotar as suas receitas e os seus gastos. Só tem alguns truquezinhos que a gente já pode indicar. O primeiro deles é, você tem que considerar os valores de forma líquida, ou seja, quanto que entra no bolso. Não adianta falar, olha, eu ganho R$1.000 por mês, por exemplo. Tem que saber exatamente na ponta do lápis quanto que você ganha. Da mesma forma, com seus gastos. Você tem que anotar exatamente cada item e até nos centavos. Aí sim você vai ser uma pessoa mais organizada, vai se controlar e vai ter condição de viver melhor. Agora, uma característica da economia brasileira hoje é o acesso ao crédito, né? Isso tem sido, inclusive, motor do desenvolvimento do nosso país. No entanto, isso acaba sendo uma bola de neve, muitas vezes, para as pessoas que não vão medindo seus gastos e, ao final do mês, ao final do ano, muitas vezes, acabam vendo que estão aí com grande quantidade de crédito para frente para pagar e não tem condições de fazer esse pagamento. Sabe por quê? As pessoas, os brasileiros de forma geral, compram pela prestação que cabe no bolso e não faz a conta, o tamanho de juros que é pago e o número de parcelas. Então, entra no crediário, cabe no bolso, eu aceito. O problema é que isso vai acumulando a segunda parcela, a terceira parcela, quando você olha, tem um monte de parcela que não cabe mais no seu bolso. E realmente as pessoas se atrapalham, e se atrapalham justamente porque não são organizados. Quer ver um problema? Janeiro todo mundo tem como um mês terrível, não é verdade? Mas por que é terrível? Porque as pessoas não se organizam. Só para fazer uma conta muito rápida, vamos imaginar que uma pessoa ganhe R$1.000 por mês e que ela reclama que ao longo do tempo que o 13º acaba já no Natal e o ano novo vira e você tem que pagar as contas. Ela não para pensar que se ela economizar R$3 por dia, ou seja, R$91 por mês em média. No final do ano, ela vai ter um 14º salário. Ela vai ter acumulado mais R$1.000, portanto, janeiro não vai ser um mês mais assustador, né? Agora, quais são as dicas que a gente pode dar para quem está, por exemplo, no rotativo do cartão de crédito, nos juros do cheque especial? Isso é terrível. A bola de neve das dívidas é muito complicado. Então, primeira coisa, faça um diagnóstico claro das suas dívidas, ou seja, procure, por exemplo, o seu credor ou credores, peça que diga exatamente quanto você deve, coloque isso no papel, leve isso para um especialista em finanças, para um órgão de defesa do consumidor, por exemplo, PROCON da sua cidade, mostre as contas, faça as contas direitinho, veja se as contas estão corretas. De vez em quando a gente sabe que aparece algum numerinho a mais, né, nessa conta. Quando você tiver certeza daquilo, volte para o credor tentando uma negociação. Uma primeira forma é tente parcelar suas dívidas. Agora, se você está endividado, como você citou há pouco, no rotativo do cartão de crédito, no cheque especial, que os juros são absurdos, são proibitivos, realmente, você tem que tomar uma medida de trocar essa dívida mais cara por uma mais barata. Por exemplo, tente um crédito consignado ou mesmo um crédito pessoal, que os juros vão sair da esfera de 10% a 12% ao mês, ou mais, conforme alguns casos, e vai passar para 2%, 3%, 4% ao mês.
E aí você vai colocar isso dentro do seu orçamento familiar. Quer dizer, cai tudo de novo na questão da organização. E é importante ficar muito atento nesse período que nós vamos entrar agora, do ano que vem, porque é aí que começa a ter IPVA, IPTU, muitos outros impostos para pagar, né? Não só imposto, né? Tem escola das crianças, tem um monte de coisas na sua lista de pagamentos para janeiro. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Cultura. Obrigado. E sobre o curso da BMF Bovespa, a próxima turma vai acontecer na próxima quarta-feira, às 6h30 da tarde. Mais informações no endereço www.bmfbovespa.com.br/cursos. A doação de órgãos é a prova de que a tristeza pode sim virar esperança. Esta semana, muitas vidas, ou melhor, novas vidas, festejaram este ato que ultrapassa o amor e que precisa ser ainda muito mais cultivado. Tem Papai Noel, música, mas a festa não comemora apenas o Natal. Esta é uma celebração da vida. De vidas como a de seu Walter. Aos 8 anos, médicos descobriram nele um problema cardíaco. O transplante foi feito quase 30 anos depois. Nunca esqueceu o gesto da família do doador. Eu sou muito grato, com certeza, né? Eu lembro deles todo dia. E vou lembrar sempre, né? Sempre. Tudo que seu Manuel quer é ser como seu Walter. Saiu de Roraima há 1 ano para aguardar em São Paulo pela cirurgia. É o 5º da fila. Um dia vai chegar a hora e Deus vai me dar um coração novo e me dar a oportunidade de voltar para minha casa curado. Como ele, há ainda os que nem tiveram tempo de viver. Crianças que esperam no Instituto do Coração por um transplante. Mais de 100 já foram operadas. Só este ano, o Instituto do Coração realizou 18 transplantes cardíacos em crianças, mas precisariam ser bem mais. 9 ainda aguardam na fila. 6 em cada 10 pacientes morrem antes de receber a doação. Há uma escassez de doadores por falta, primeiro, da condição em que o doador chega quando é notificado para que se ocorra a doação e, segundo, por conta da própria recusa, muitas vezes, familiar que ocorre. Um encontro de médicos, enfermeiros e pacientes, dos transplantados que vêm dar força para os que esperam um órgão. Igor é os 2 ao mesmo tempo. Aos 3 anos fez um transplante de coração. Agora precisa de outro. Deixou a família no Rio de Janeiro ainda no primeiro semestre. Quer voltar para casa com presente de Natal. Um coração novo. A seguir, menina de 6 anos morre atropelada por um caminhão que promovia o Natal no interior gaúcho. E policiais militares de São Paulo vivem dia de Papai Noel e presenteiam famílias carentes.